Governadores do Sul e Sudeste propõem mudanças para destravar a reforma tributária. Um dos pontos divergentes é o Conselho Federativo. Eles querem um modelo em que as votações no Conselho Deliberativo tenham 2 níveis de aprovação, com o objetivo de chegar a um equilíbrio das decisões entre Estado e Federação. A solução apresentada pelos governadores prevê que cada um dos estados vai ter um voto sobre a redistribuição dos tributos, além de que cada região vai ter um peso para influenciar as decisões. O colegiado deve centralizar a arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e redirecionará as parcelas correspondentes para cada um dos estados. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o estado está disposto a abrir mão de arrecadação num curto prazo, em prol da aprovação da reforma tributária. Segundo ele, é preciso fazer todo o esforço para colaborar e que não pode deixar a reforma escorrer pelas mãos. A declaração veio após um encontro com governadores e prefeitos para debater a reforma tributária. Tarcísio falou ainda que, mesmo perdendo num curto prazo, São Paulo teria ganhos significativos no longo prazo. Mesmo com todo esse empenho para a aprovação da reforma tributária, o governador de São Paulo não quer abrir mão da autonomia sobre os tributos. Chegou, inclusive, a sugerir que cada estado arrecadar, o que cada estado arrecadar, fique justamente no próprio estado e que o excedente seja enviado para uma espécie de câmara de compensação. Segundo Tarcísio de Freitas, os governadores estão de acordo com mais de 90% do que foi proposto na reforma. Mas a governança desse conselho para gerir o fundo é algo fundamental a ser resolvido nesse momento. Além disso, ele falou sobre o período de transição e também a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional. E o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, alertou para o risco de um calote federativo entre os estados, caso a proposta, então, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seja adotada. Esta proposta, ela cria uma câmara de compensação para arrecadar e distribuir o imposto, o que pode resultar ou não ali o repasse do dinheiro arrecadado para os estados ou municípios de destino. A Api também ressaltou que o modelo pode prejudicar as empresas que atuam em vários estados, deixando então assim estados inadimplentes com o pagamento dos créditos devidos a elas. Pois é, Paula, é uma discussão bastante importante, justamente porque os governadores, ontem houve uma reunião bastante extensa, 8 governadores dos estados do Sul, Sudeste, Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, também os prefeitos, inclusive posteriormente, o próprio Tarcísio de Freitas e Romeu Zema se encontraram, foram até a casa de Arthur Lira para debater a reforma tributária e há essa expectativa, essa proposta feita pelos governadores de que houvesse essa distribuição do dinheiro entre cada estado. E o Bernard Api falou, olha, isso é problemático porque dependeria dos estados fazerem repasses. Quando, por exemplo, algumas empresas que têm operações em vários estados, ela teria um débito num estado, um crédito em outro estado, e aí dependeria de um estado fazer o repasse para o outro estado para equilibrar esse crédito e esse débito. E aí, a grande questão colocada pelo Bernard Api, Paula, foi justamente essa, que aí dependeria dos estados fazerem essa compensação, o que poderia trazer, na visão dele, um calote federativo. Estados ficarem sonegando o pagamento desses créditos para os outros estados, e aí não teria ninguém para mediar, não teria uma instituição composta por outro ente federativo para mediar essa divergência entre os estados. E aí os estados que mais arrecadarem poderiam ficar devendo para os outros estados, ou os estados que menos arrecadam, justamente para tentar compensar alguma situação, não devolver o dinheiro para os outros estados. Enfim, isso, na visão do Bernard Api, traria mais confusão do que ajustes nessa reforma tributária. São pontos importantes. Os governadores seguem nessa pedida por mudanças no texto da reforma tributária, justamente porque eles acreditam que isso pode impactar nos cofres, nos caixas dos estados
nesse curto prazo. Felipe, e do outro lado também, né, a preocupação, né, grande aí dos governadores é também de acontecer, né, de perderem ali o poder exatamente em relação à arrecadação deste estado e tomar aí, de repente, até, né, um calote também por parte da federação. Pelo menos é isso que eles alegam ao querer, né, pelo menos ter aí o poder de voto dentro deste, né, deste conselho, enfim, deliberativo. Eles querem pelo menos ter isso, porque os estados hoje têm ali a sua arrecadação no estado que é o ICMS, no municipal ISS, que vão ser unidos, né, virando ali esse IBCS, e a maior preocupação é justamente eles não terem, né, esse poder de voto em relação a esse conselho deliberativo e também poderem ficar ali sem entender ou tomar, de repente, também ali um calote por parte da federação. Ou seja, né, os dois lados ali preocupados se o outro vai dar um calote ou não. Mas o que a gente sabe aí de o mais importante, né, é que até todos chegaram a esse consenso de que o momento ideal para se discutir a reforma é este. Muitos argumentam, tanto a frente parlamentar ali, muitas frentes parlamentares, também a Federação Nacional ali dos prefeitos muito preocupadas também em fazer essa votação ali muito rápido, né, num toque de caixa, sem ter essa discussão, uma discussão mais ampla em relação que fique claro, né, exatamente quais serão os pontos que vão ser traçados com essas alterações. Alteração que, né, foi ali feita pelo texto substitutivo do relator, e aí agora, né, tem aí essa frente formada por governadores, também por vários setores, tentando trazer outras mudanças, alterações em relação ao texto. Agora há pouco, inclusive, estava vendo aqui, a ministra Simone Tebet disse que a reforma tributária ideal é a possível, aquela que passa, né? Porque é uma grande preocupação. Caso realmente não se chegue aí a um consenso, um acordo, ou caso essa reforma vá à votação e não tenha os 308 votos necessários para aprovação, é um assunto que vai ficar aí por mais anos ou até mesmo décadas enterrados, como já acontece. É uma discussão há mais de 30, 40 anos que se tem em relação a este assunto, mas é uma discussão que só está no âmbito da discussão mesmo. Não foi colocado até em nenhum momento ali para ser votado. Se vier a ter aí uma derrota, é um assunto que vai trazer aí mais anos e anos, né, sem ser resolvido no país. Pelo menos é essa a preocupação que muitos analistas políticos e até economistas têm em relação à reforma tributária. E essa pressão, viu, Felipe, é importante a gente dizer aqui que ela não é só por parte dos governadores também. Muitos setores estão preocupados como que vão ficar ali, né, as cargas, como vão ficar as cargas tributárias, principalmente para serviços que não né, tem aí muitas isenções, como ficaria em alguns setores especificamente. E até peguei aqui uma informação que há ali, pelo menos, um compilado de 99, né, deputados do PL, fazem parte ali do PL, que é a oposição, já foram orientados a votar contra esta proposta, da forma, pelo menos, como está. E o Republicanos, que não é da oposição, mas que faz parte ali da base do governo, 41 deputados estão pedindo para discutir com mais tempo essa reforma. O que Arthur Lira não quer é perder o time, né? Ele quer fazer isso antes do recesso, para que não deixe aí o assunto esfriar depois da volta do recesso. O que a gente percebe é que ainda faltam, aí, como disse o Tarcísio numa entrevista, 90% estaria pacífico ali, estaria tudo certo, mas esses 10% são aqueles 10% que vão gerar ainda muita discussão, né, Felipe? Pois é, mas mesmo assim, Paula, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou que essa é uma questão importante, determinante, mas que os governadores não vão fazer desse assunto um cavalo de batalha, que é assim, não vai ser por isso que vai desperdiçar essa janela de oportunidades para votar a reforma tributária. Diz que sim, é importante debater, é importante pontuar, né, os questionamentos dos estados, dos municípios em relação a isso, mas não vai ser exatamente isso que vai fazer com que toda a pauta seja travada e o Brasil perca a oportunidade de passar uma reforma tributária tão necessária, como você muito bem disse, Paula, há anos e anos sendo colocada em discussão e depois retirada da discussão, porque passa o tempo, passa o timing, passa a janela de oportunidade, passa de repente até mesmo o consenso, né, aquele momentum, né, de aprovação da reforma tributária. Então, o Tarcísio falou, não é cavalo de batalha, são pontos
que causam preocupação nos estados e municípios, mas não vai ser exatamente isso que vai fazer com que a gente perca esse timing. E agora há pouco, inclusive, também, Paula, o próprio governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, numa entrevista à Globo News, ele falou que vai ser votada amanhã a reforma tributária, inclusive já sinalizando que deve ter havido pelo menos um consenso ou pelo menos um acordo entre os estados e a União. Segundo ele, a governança vai ser feita de uma forma equilibrada, com votações com maioria simples e maioria absoluta também. Aquela questão da governança em relação ao fundo, né? Inclusive, isso afasta o temor dos governadores, que os governadores têm, de que o governo federal centralize as arrecadações dos impostos, e aí os governadores tinham, né, uma grande preocupação de ter que ficar passando pires, né, pires na mão, buscando recursos com o governo federal, sendo que eles perderiam, né, toda a gerência sobre a arrecadação dos seus estados. Isso iria para um fundo federal e depois seria repassado para os estados. Enfim, há então, aparentemente, um consenso para votar a reforma tributária amanhã. Existem alguns pontos, obviamente, ainda a serem colocados, né, em discussão, e isso está sendo levado em consideração ao longo dessa semana. A gente falou que Arthur Lira quer votar até sexta-feira, então segunda-feira a gente já teve discussões, ontem inclusive até bastante tarde, né? Houve essa reunião com Arthur Lira, houve reunião também dos governadores com o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, houve diálogo, inclusive o próprio Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad falaram com jornalistas depois dessa reunião. Enfim, e o que está acontecendo? Com todas essas informações, com todas essas sugestões, com todas essas propostas dos governadores e, claro, dos próprios deputados, dos próprios parlamentares, o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, ele vai elaborar o relatório que vai ser apresentado no plenário para poder colocar em discussão. O relator, Aguinaldo Ribeiro, inclusive, confirmou a alteração de pelo menos 3 pontos no texto da reforma tributária. Entre as mudanças está a definição de regras para o Conselho Federativo, o Fundo de Desenvolvimento Regional e um novo cálculo de transição para o Imposto de Bens e Serviços, o IBS. Porém, ele não sinalizou se vai acatar ou não o modelo sugerido pelos governadores, que querem que cada estado tenha um voto sobre a redistribuição dos tributos no Conselho Deliberativo. E um grupo de 65 economistas e empresários fizeram um manifesto em defesa da reforma tributária. Entre eles, Armínio Fraga, Guido Mantega e Henrique Meirelles. O documento afirma que as mudanças no sistema de imposto do país, elas são necessárias e urgentes para que, né, esteja, então, numa melhor janela de aprovação das últimas décadas. Além disso, eles dizem também que os economistas sabem que mudanças como essa geram resistência e temor por parte de alguns agentes econômicos e de entes da federação, mas que há certeza de que os benefícios para a população e também para a economia brasileira serão colhidos por todos.